Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Mil e vamos para mais um vídeo no canal. E agora vamos falar do Campeonato Paulista de 97, né? Agora vamos falar do regulamento, sem perder tempo. Os cartolas parece que adoram mudar regulamento, né? Sempre falo isso, né? Quando o regulamento, a regra do campeonato era legalzinha, tal, certinho, os caras iam lá e enfiavam o facão e davam um jeito de complicar a vida do torcedor, né? Para entender o regulamento. E esse de 97, pelo amor de Deus, viu? Olha, uma primeira fase bizarra, né? Mas depois de tudo, né? A fase final foi ok. Eu vou tentar explicar, tá? Não sei se eu vou conseguir decifrar, mas eu vou tentar explicar. Eram 16 times, a primeira fase dividida em dois grupos de 8, e os times enfrentam todos contra todos, independente do grupo, e ida e volta para totalizar 23 jogos. Não faço a menor ideia como que fizeram isso, enfim. Mas eu acredito que foi assim, né? Acho que uma fase era os times jogavam dentro do grupo tal, acho que em ida e volta, não sei. E aí, né, depois os times de um grupo enfrentavam o outro, né, apenas turno, né, enfim. E aí, não sei como, e dava 23 jogos, tá? E aí, ao final de 23 rodadas, os dois melhores de cada grupo avançam para um quadrangular decisivo, que ali é onde vale o título do campeonato. No quadrangular, apenas jogos de ida. Pasmem. Por que não fazem turno e retorno, né? Já que fizeram um monte de jogo, turno, retorno, sei lá o que na primeira fase, né? Um monte de jogo que não valia nada. Por que não fizeram turno e retorno na fase final, né? Que seria mais justo, né? Não, vamos fazer só turno e é isso. E é simples, né? Quem somasse mais pontos era o campeão. Mas outro detalhe, caso dois times terminassem empatados nessa fase, né? O campeão seria aquele que fez a melhor campanha na primeira fase. Pasmem, de novo, meu Deus do céu. Enfim, né, os caras complicaram o regulamento, enfim, não me explique, não me pergunte por quê, tá? Eu tentei explicar mais ou menos essa primeira fase louca aí, eu acho que foi mais ou menos isso, tá? E aí o resto quadrangular é tranquilo, né? Enfim. E quem foi o campeão desse campeonato maluco aí que a Federação Paulista mudou? Foi o Corinthians, né? Bom, o Corinthians voltou a ganhar o estadual, né? Depois de 2 anos, né? E dessa vez o Corinthians usou a força do Banco Excel, né? Um patrocinador ali forte e tal, né? Então, para montar um time forte, né? E o Corinthians montou um time forte ali, com nomes interessantes ali, como Sangalete, né? Zagueiro, né? Mirandinha, Antônio Carlos, zagueiro, né? E Donizete Pantera, né? Se não me engano, o Túlio Maravilha veio pro Corinthians também, né? Só que o Túlio Maravilha ficou pouco tempo no Corinthians, tá? E não deu certo e foi jogar no Vitória, enfim. Né? E o técnico desse Corinthians era o Nelsinho Batista, né? Que já tinha uma história no Corinthians, né? Por causa do Brasileiro de 90 e tal. E treinado pelo Nelson, né? E o Corinthians aproveitou também a má fase do Palmeiras, né? Que tava meio que oscilando ali e tal, né? Então, e o Corinthians fez uma fase de grupos tranquila, né? Sendo líder da chave, né? E na primeira fase o Corinthians goleou, né? Fez jogos interessantes ali, né? Chegou a golear o Guarani por 8-2, né? No Morumbi. E em abril o Corinthians massacrou o rival Palmeiras por 5-2. Quer dizer, o Corinthians passeou, né? Na primeira fase, né? Não estava dando chance para os rivais. E aí na fase final, né? Onde valia o título, né? O Corinthians bate o Santos, né? Num eletrizante 4-3, né? Um jogo muito maluco ali, né? Eletrizante mesmo. E no segundo jogo, né, na segunda rodada, o Corinthians fica perto do título, né, ao vencer o Palmeiras, né, por 2-0. E aí na última rodada contra o São Paulo, né, bastava um empate para o Corinthians ser campeão, né, e foi o que aconteceu, né. O Corinthians saiu na frente com o André Luiz, né, o São Paulo empatou, só que aí o jogo permaneceu empatado 1-1 e o empate deu título, né, de 97 ao Corinthians, né. Um título merecido, né, um time que investiu forte para ganhar esse campeonato e colheu os frutos, né. O Corinthians nesse campeonato tem 26 jogos, né, ganhou 15, né, e perdeu só 4 jogos, quer dizer, foi o time que menos perdeu na competição também. O time base do Corinthians de 97, Ronaldo, né, o Ronaldo Giovanelli, aliás, era o último ano do Ronaldo, né, no gol corintiano, né, depois de uma longa história, né, com a camisa corintiana. A defesa era Fábio Augusto, né, Antônio Carlos, Henrique e André, né, André Luiz. Esse cara veio do São Paulo, né. O meio campo era Romeu, né, Gilmar, o Gilmar Fubá, né, o folclórico Gilmar Fubá, o Souza, né, e o Marcelinho Carioca. E no ataque, né, Mirandinha e Donizete, né, o Pantera, né, e o técnico era o Nelsinho Batista.
Agora vocês vão ver os gols, né, daquele jogo que deu o título ao Corinthians, né, um empate de 1-1 com o São Paulo, e a gente já volta já. O Corinthians já bateu. Outra vez André, agora Souza vai para dentro da área. Boa devolução para o André cruzar. Gol do Corinthians! Carlos ajeitando para Cláudio cruzar. Lá na marca de pênalti. O toque de cabeça e o gol! Sandor Pool, o Corinthians é o campeão paulista de 1997. Ali o Antônio Carlos que conquista o 5º título paulista da carreira. 2 pelo Palmeiras, 2 pelo São Paulo e agora é campeão paulista de 97 pelo Corinthians. Muita festa no gramado, onde estão os repórteres da Rede Globo. Mauro Naves, Roberto Tomé. Pois é, ao lado aqui, importantes da equipe do Corinthians em todo o Campeonato Paulista. Bom, você pode ver aí a festa aqui no Morumbi, é grande, não poderia ser de outra forma. A maior torcida paulista vai comemorando e como a conquista do título de 97, nós vamos a um rápido intervalo. Já já voltamos ao... Bom, a gente falou do Corinthians campeão, né? Você viu aí os gols do jogo do título, né? E agora vamos falar dos grandes, né? E começando pelo Palmeiras, né? Por ordem alfabética, né? Como vocês estão acostumados. O Palmeiras começou em 97 com o mestre Tele, né? Tele Santana de técnico, sim. O Tele chegou a ser apresentado, a vestir, né? O uniforme de treino e tal, né? Porém, o Tele já estava muito fragilizado, debilitado, né? E já estava com aquele problema da isquemia cerebral dele, né? Que infelizmente o fez afastar do futebol, né? O Tele até chegou a comandar alguns treinos na academia de futebol do Palmeiras e tal, né? Só que não conseguiu comandar o time de fato no campo, né? E o Tele, né, tava com problema, né? E teve que se afastar de vez do futebol, né? E assim o mestre Tele, né, encerrava a sua grandiosa carreira, né? Vitoriosa, muito vitoriosa por sinal, né? Não há o que falar do Tele, né? Enfim. E encerrou de uma maneira triste, né? Com esse problema de doença no cérebro, né? E sem o Tele, a diretoria decidiu apostar no tampão, né? O Márcio Pastor, né? O Márcio Araújo, né? Aquele mesmo Márcio, que como jogador foi jogador do São Paulo, né? Dos Meninos do Morumbi e tal, né? Então, e o Márcio Araújo, né? Era inexperiente no cargo, né? Só que mesmo com a inexperiência do cara, né? O Palmeiras ainda tinha um grande time, né? Tinha jogadores ali interessantes, tinha Djalminha, tinha Cafu, né? Enfim, não era mais o time encantador de 96, mas era ainda um time forte, né? E o Palmeiras fez uma campanha segura, né? Indo para as finais, né, do campeonato. Só que o Palmeiras já demonstrava uma certa fragilidade, né? E o Palmeiras na fase final acabou na lanterna da fase e viu o rival Corinthians ser campeão, né? Ao menos no segundo semestre o Palmeiras traria um técnico mesmo, né? Dessa vez o Felipão viria para o Palmeiras no segundo semestre e tal, e aí o resto é história, né? Como todos os palmeirenses sabem. Agora vamos falar do Santos, né? O Santos montou um time forte naquele ano, né? O Santos até ganhou o Rio-São Paulo naquele ano, né? O Rio-São Paulo voltava a ser disputado, né? E o Santos foi campeão, né? E o Santos sonhava em ir bem no Paulista, né? E a diretoria apostava, né? Em Careca e Miller, né? Sim, o Santos trouxe o Miller e trouxe o Careca, né? Já veteranão, né? E tentaram reeditar a dupla, né? Dos dois, né? Que fizeram sucesso no rival São Paulo, né? No meio dos anos 80 e tal, né? Os dois até chegaram a jogar juntos alguns jogos, só que não deu muito certo, né? E o Santos até chegar às finais e tal, né? Mesmo tendo Careca, mesmo tendo Miller e um time até forte, né? Treinado pelo Vanderlei Luxemburgo. Só que o Santos não conseguiu, né? E ficou em terceiro lugar, né? Na fase final, né? E é isso, né? Agora chegamos no Morumbi para falar do São Paulo, né? Agora o São Paulo não tinha mais o Zete no gol, né? Após 7 anos no São Paulo, o Zete foi pro Santos, né? E o São Paulo apostou no Rogério, né? Sim, o Rogério Ceni, né? No gol. E o Rogério já demonstrava ser diferente, né? Um goleiro diferente, né? Porque ele sempre cobrava faltas, né? E os primeiros gols de Rogério Ceni, né? Na carreira foram em 97, né? Principalmente no campeonato de 97, né? O primeiro gol dele foi naquele jogo, né? Contra o União de Araras, né? Onde o Rogério fez o primeiro gol na história, né? Do goleiro e tal, enfim, né? E o São Paulo tinha até um time forte ali, um time interessante ali. De destaque ali era o Dodô, né?
o Dodô, Aristizábal, né? Denilson, né? Começando a ter chances no time titular, enfim. O São Paulo chegou até as finais, né? Só que não conseguiu o título, né? E teve que ver o Corinthians, né? O rival Corinthians comemorar, né? O título paulista em pleno Morumbi, né? E é isso, galera. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou encerrar o vídeo. Dê um like, compartilhe o vídeo, comente também, deixe comentário também no vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui e falou!